Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre Golden State Warriors e Houston Rockets, né? Tivemos aí o quarto jogo da série acontecendo, jogo no Chase Center, Golden State tendo seu segundo mando, Golden State que vinha de vitória, né? Uma vitória heróica, sem Jimmy Butler, né? Vindo de derrota, então foi um resultado muito grande para o Golden State. Defesa aparecendo, Curry jogando muito bem, coletivo também ajudando bastante, o Steve Kerr fazendo um ótimo trabalho de ajustes e tal. Então o Golden State vinha com moral para esse jogo 4. E a moral e a confiança, né, aumentaram ainda mais depois da confirmação de que o Butler estaria apto para o jogo, né? O Butler que até existiu a possibilidade dele jogar no jogo 3, mas acabou que ali antes do jogo começar, a equipe médica preferiu dar uma poupada nele, né? Porque o que foi falado foi que ele não estava com dor, ele estava com pouca mobilidade. E aí a equipe médica ali do Warriors, junto da comissão, optou por não deixar ele jogar no jogo 3. Ele ficou ali no banco o tempo inteiro, comemorando com os caras, toda hora levantava. Então ele dava indícios de que ele estava bem, ou pelo menos sem dor, né? E aí, hoje, poucas horas antes do jogo começar, o Charania soltou a informação de que o Jimmy Butler teria condições de jogo. Então, o Warriors, que já vinha com moral para esse jogo, cara, ficou ainda maior com a notícia do retorno do Butler. Então, o jogo começou com o Golden State, cara, se impondo, defesa fazendo um ótimo trabalho, ataque produzindo ali com o Draymond Green, que matou 2 bolas de 3 logo de cara, Podziemski também aparecendo bem. E aí o Golden State, nos primeiros minutos, conseguiu já abrir 12 de vantagem, já botou uma pressão a mais no Houston. Só que o Houston conseguiu responder, cara. Houston absorveu o golpe, né? Absorveu o baque e conseguiu dar uma boa resposta, né? Houston fechou o primeiro quarto bem pra caramba, né? Os últimos 6 minutos ali do primeiro quarto do Houston foram bem bons, né? Defesa aparecendo, as bolas de 3 começando a cair um pouquinho mais. O Aman Thompson sendo produtivo no ataque, o que vem sendo um problema pra ele na série, né? Mas hoje, né? Nessa parte final do primeiro quarto, ele conseguiu ser mais ativo. Lá na frente, né, no final do jogo, ele também apareceu bem no ataque. Jabari vindo bem do banco. Ele que vem fazendo uma boa série, na minha opinião. Merece jogar mais, merece ter mais minutos. E aí o Houston fechou bem o primeiro quarto e conseguiu cortar a diferença para só 2 pontos, né? Então a diferença que chegou a 12 caiu para só 2 no fim do primeiro quarto. Houston manteve a pegada para o segundo período, continuou bem, iniciou bem o segundo quarto, ali com uma run de 8-0 e virou o jogo, né? Virou o jogo. É uma coisa que deu muito certo nesse segundo quarto, foi a lineup com Sengun e Steven Adams, né? Os dois juntos fizeram um trabalho muito bom ali, né? Principalmente na parte defensiva. Essa marcaçãozinha em zona do Houston com os dois em quadra, cara, deu uma travada legal no ataque do Golden State. E aí o Houston conseguiu virar, conseguiu assumir a liderança. O Golden State chegou a retomar a liderança algumas vezes, né, mas não conseguiu segurar a liderança por tanto tempo. Toda hora o Houston ou empatou ou virou de novo. Aí a gente teve ali umas 2 confusõezinhas acontecendo no segundo quarto. A primeira foi o lance onde o Curry caiu. E aí ele foi ali dar uma provocada no Dillon Brooks. O Dillon Brooks foi responder. Aí o Draymond Green entrou ali pra meio que tirar o Dillon Brooks de perto do Curry, mas meio que só afastar ele, sabe? O Draymond Green, nesse lance, o Draymond Green foi total inocente, tá? A arbitragem acabou dando uma técnica pro Draymond Green aí que pra mim foi dada só porque é o Draymond Green. Porque pra mim ele não fez nada de errado. Fez nada de errado. Pra mim o único que merecia a técnica ali no lance era o Brooks e o Jabari, que deu meio que uma abraçada no pescoço do Quinten Post. Acabou que o Curry também ganhou,
o Green também ganhou e o Jabari não ganhou nenhuma técnica. Tipo, pra mim a arbitragem errou muito nesse lance. Aí essa foi a primeira confusão. Aí depois teve outra. E aí sim o Draymond Green, pra mim, mereceu receber a punição. Que foi no lance onde ele meio que se engalfinhou ali com o Tari Eason. Caiu com as pernas em cima da cabeça do Tari Eason. Aí quando o Tari Eason foi levantar, ele segurou o Tari Eason. Aí quando o Green foi levantar, ele levantou segurando a perna do Tari Eason. Foi um lance ali, né? Os caras ali meio que deram uma segurada ali e tal, um no outro. E ali, pra mim, o Green mereceu. O Green mereceu ali uma punição, ele recebeu uma flagrante. E aí até rolou uma confusão na hora, porque quando ele tomou essa flagrante, ele já tinha tomado uma técnica. E aí muita gente ficou na dúvida, tipo, pô, caralho, mas o Draymond Green não vai ser ejetado porque ele tá com a técnica, tomou uma flagrante. Então gerou uma confusão, mas meio que é isso aí mesmo, galera. Né? Se ele tivesse tomado uma outra técnica, aí beleza, ele seria ejetado. Mas como foi uma técnica e uma flagrante, ele ficou em quadra. Ele ficou em quadra, ele não foi ejetado, permaneceu. Mas aí a minutagem dele acabou sendo bem reduzida depois, porque, né, ele ficou com 3 faltas, né? Ficou com uma flagrante, uma técnica e uma falta normal. Então, meio que o Steve Kerr teve que tirar ele de quadra. E aí Houston soube capitalizar em cima disso. Soube capitalizar em cima dos minutos sem o Green. Conseguiu ali na reta final forçar uns 3, 4 turnovers seguidos. A maioria em cima do Curry. Curry errou bastante no final do primeiro tempo. E aí Houston capitalizou bem em cima desses turnovers. Meteu uma run de 7-0. E foi pro intervalo vencendo por 7 pontos. Né? Então Houston saiu de um começo de primeiro tempo perdendo por 12 e fechou vencendo por 7. Então, foi um primeiro tempo de muita resiliência por parte de Houston. E isso tudo jogando num Chase Center, com a torcida em cima, com Jimmy Butler, com Curry, né? O Houston mostrou muita personalidade, cara. Mostrou muita personalidade no primeiro tempo. Aí, vamos pro segundo tempo. Golden State começou o segundo tempo do mesmo jeito que começou o primeiro, botando pressão lá em cima, defesa aparecendo, jogo de transição bem, as bolas de 3 caindo. E aí, nos primeiros 2 minutos, o time botou uma run de 10-0, depois estendeu para 14-0 e aos 7 estendeu para 18-1. Foi um começo, cara, avassalador do Golden State, mano. Avassalador. 18-1, abriu 10 de vantagem. Houston sem conseguir ter resposta, né? Basicamente, Houston não voltou no intervalo. Só que aí, depois de um timeout do Udoka, Houston meio que deu uma organizada, conseguiu ali finalmente dar uma respondida, né? Na corrida do Warriors. A defesa aparecendo, o time brigando muito no garrafão, brigando bastante, conseguindo muito rebote, conseguindo bons pontos ali no garrafão. Indo bastante para a linha do lance livre. O problema foi que não capitalizou tanto nessas idas ao lance livre, né? Inclusive foi um grande problema do Houston hoje, né? Um dos grandes pontos aí que contribuíram para a derrota do Houston foi o aproveitamento péssimo deles no lance livre, né, cara? Houston terminou o jogo com 31 lances livres cobrados e só 19 convertidos. Aproveitamento de 61,3%, o que é muito pouco. Ainda mais num jogo de playoff, num jogo duro, fora de casa. Né? Jogos assim são decididos no detalhe, cara, e lance livre decide jogo. Lance livre decide jogo. Então, o Houston vacilou muito, mas no terceiro quarto, apesar, né, dos desperdícios de lance livre, Houston conseguiu, cara. Conseguiu responder, conseguiu reverter a situação que começou ruim no começo do quarto. Conseguiu empatar o jogo, né? Conseguiu empatar. Só que na reta final, o Jimmy Butler conseguiu ali ir pro lance livre. Olha aí o lance livre, né? Fazendo a diferença. Jimmy Butler foi pro lance livre e conseguiu garantir 2 pontos de vantagem pro Warriors indo pro quarto período. Mas assim, equilíbrio. Total equilíbrio. O Warriors começou melhor, mas Houston finalizou melhor. Assim como foi o primeiro quarto mesmo. Foi bem parecido. Aí chegamos
no quarto derradeiro, né? No último período. Dessa vez quem começou melhor foi Houston, né? O Aman Thompson de novo apareceu bem no ataque, conseguindo boas jogadas, conseguindo boas infiltrações. Em 2 minutos e meio, basicamente, o Houston virou com uma run de 10-2, né? Um outro fator que ajudou bastante nisso foi o Sengun. O Sengun conseguiu, né, ter um aproveitamento muito bom, enfrentando os marcadores não chamados Draymond Green. O Draymond Green, que por conta das faltas ficou muito tempo no banco. O Steve Kerr meio que tentou usar outros marcadores em cima do Sengun e nenhum conseguiu fazer nada, né? Jimmy Butler, Quentin Post, até o Buddy Hield marcou o Sengun em algumas posses e o Sengun deitou em cima de todos. Quando não conseguiu os 2 pontos, conseguiu a ida para o lance livre. Desperdiçou alguns? Desperdiçou alguns. 7 de 10 no lance livre o Sengun. Não foi tão bem assim. Mas conseguiu capitalizar. E aí ele, juntamente do Aman Thompson, da defesa ali, fizeram o Houston começar bem pra caramba o quarto período, assumindo ali a liderança. Houston conseguiu sustentar essa liderança por alguns minutos, por bons minutos inclusive. Se manteve ali na frente. Sengun ali aparecendo. O Steven Adams, né, cara, fazendo um trabalho sujo excelente. Excelente, pegando rebote, conseguindo dar toco. Foram 4 tocos do Steven Adams no jogo, né? Se não me engano, deixa eu só confirmar. Exatamente, foram 4 tocos, 7 rebotes, sendo 5 ofensivos. Então, Steven Adams fazendo um trabalho muito bom. E aí veio, cara, um dos grandes erros do Udoka no jogo. Porque o que aconteceu? Houston tava ali bem no quarto período, conseguindo ali vencer as batalhas no garrafão, conseguindo ali vencer disputas por rebote, né? Se impondo no garrafão mesmo. E o Steven Adams estava sendo importantíssimo para isso. E aí o que o Steve Kerr começou a fazer? Começou a fazer falta intencional em cima do Steven Adams, né? Fez o hack Adams, né? Com o objetivo de botar o Steven Adams no lance livre, coisa que ele é horrível, e forçar meio que o Udoka a tirar ele de quadra. Só que o Udoka, ele queimou a largada. Antes mesmo do Steven Adams começar a ir pro lance livre, ele já tirou ele de quadra. Ele se antecipou. Ele não deixou o Steven Adams ir pro lance livre. E aí, sem o Steven Adams, o Houston começou a perder essas batalhas ali no garrafão que estavam fazendo a diferença. Perdeu proteção de aro, perdeu ali rebote. E o Warriors capitalizou em cima disso. O Warriors capitalizou bem em cima disso, né? Tanto que entrando nos 3 minutos finais, o Warriors conseguiu retomar a liderança. O Curry matou uma bolaça de 3 ali, faltando uns 2 segundos para acabar a posse. Buddy Hield também matou uma boa bola de 3. E, cara, pra mim foi um erro muito grande do Udoka. Ah, Luiz, mas o Steven Adams é ruim no lance livre. Beleza, irmão. Você ia acabar desperdiçando alguns lances livres? Ia. Mas não é como se o Houston tivesse voando no lance livre também, né? Não ia fazer tanta diferença assim. Em compensação, você ia ter um cara ali no garrafão que, velho, ia ganhar todas as batalhas, ia ganhar todos os rebotes, ia dar segundas chances pra você. Pontos de segunda chance, coisa que no playoff é muito valioso. Então, pra mim, o Udoka errou em queimar a largada na hora de tirar o Steven Adams. Ele tinha que ter deixado o Adams mais tempo. Deixa ele pelo menos ir cobrar os lances livres, vai que ele acerta. E aí o hack Adams ia parar de ser feito. Então, pra mim, o Udoka errou. Pra mim, foi um dos grandes erros do Udoka no jogo. Não foi o único, tá? A teimosia dele voltou a aparecer, a insistência em jogadores que não estavam bem continuou acontecendo, a mesma coisa que ele fez nos jogos anteriores. Mas essa decisão dele tirar o Steven Adams tão cedo no quarto período, pra mim foi um erro. Pra mim foi um erro porque o Houston perdeu essa imponência física que tava tendo no garrafão. Porque o Sengun não tem essa imponência. O Sengun não é um bom rim protector. Ele é bom marcando na cobertura. Marcando espaço. Ele é bom. Agora, no mano a mano, no post, pra dar bloco, cara, o Sengun não é tão bom assim. O Steven Adams é melhor do que ele. Então, pra mim, o Ime Udoka errou nesse ponto. Pra mim, ele errou nesse ponto. Mas, enfim, o jogo desenrolou. Como eu disse, o Warriors virou, né, de novo. Faltando 3 minutos com o Curry Hield. Faltando 1:19, o Fred VanVleet empatou. Uma bolaça de 3. VanVleet que hoje, individualmente, talvez tenha sido até o melhor jogador em quadra.
Uma apresentação enorme do VanVleet, jogou pra caralho, o melhor jogo dele na série, mas assim, por muito o melhor jogo dele na série. Empatou com bola de 3. E aí veio um dos lances capitais do jogo, que foi a falta imbecil do Dillon Brooks ali no Jimmy Butler. Né, faltando 58 segundos, o Jimmy Butler tava apertado ali no corner, não tinha muita alternativa, a posse tava acabando, e o Dillon Brooks estava na marcação. E o Dillon Brooks não é o jogador mais inteligente do mundo, a gente sabe disso. E é um cara que ele é muito impulsivo. Se ele tá tretando com alguém no jogo, se ele tiver a chance, ele vai tentar fazer um contato no cara. Porque ele é assim. Tem os prós de ser assim? Tem, mas também tem os contras. E os contras é que jogadores assim são passíveis de fazer faltas idiotas nos piores momentos possíveis. E foi o que o Dillon Brooks fez. Jimmy Butler percebeu que era o Brooks na frente dele, viu que a posse estava queimando, o que ele fez? Subiu pro arremesso. E na hora que ele subiu pro arremesso, ele deu o corpo e o Dillon Brooks mordeu a isca. Relou no Jimmy Butler, a arbitragem marcou a falta. Se não me engano, o Doka até mandou... até desafiou, mas claramente foi falta, teve contato. E o Butler foi pro lance livre, faltando 58 segundos. Foi lá, matou os 3, né? Depois, faltando 40 segundos, o Sengun conseguiu baixar a diferença para 1 ponto. Aí o Curry e o próprio Butler tiveram a chance de, né, meio que matar o jogo, mas acabaram desperdiçando. E aí o Houston teve a última posse, faltando 13 segundos. Faltam 13 segundos, o Houston teve a última posse, com só 1 ponto atrás no placar, tendo Draymond Green com 5 faltas em quadra. E aí era meio que óbvio o que Houston tinha que fazer. Bola no Sengun, deixa ele atacar o Draymond Green, que pelo fato dele estar com 5 faltas, talvez a marcação não fosse tão justa, né, pra, né, não cometer a sexta falta e aí poder prejudicar o Warriors num possível overtime. Essa era a jogada, não tinha muito segredo. Bola no Sengun, deixa ele explorar o Draymond Green, deixa ele atacar o Draymond Green e ver o que vira. O Doka fez exatamente isso. A jogada foi simples, jogada ali no Sengun. O problema foi que o Draymond Green, mesmo com 5 faltas, e mesmo estando em desvantagem na questão física, na questão de tamanho, ele não quis nem saber. Marcou em cima, marcou firme, sem fazer a falta, contestou bem demais a tentativa do Sengun, e a bola não caiu. Deu aro, Jimmy Butler subiu, pegou um rebote absurdo o rebote que o Jimmy Butler pegou, foi pro lance livre e matou o jogo. Né? E matou o jogo. Então, uma vitória, cara, enorme do Golden State. Uma vitória conquistada na base, mano, da raça, da vontade e da experiência, mano. Da experiência. Draymond Green, Jimmy Butler, mano, esses caras deram aula de como se portar no playoff. Deram aula. Deram aula. Fizeram o trash talk deles, provocaram, usaram a ansiedade dos jogadores do Houston a favor, né, deles. E terminou do jeito que terminou. Vitória do Golden State por 109-106. Golden State abre 3-1 e tá com a faca e o queijo na mão pra ganhar a série. Tá com a faca e o queijo na mão pra ganhar a série. Então, um resultado gigante do Golden State. E, mano, tem como, cara. Houston é assim, velho. Houston é mais time do que o Golden State? É mais time. É mais time. Houston é mais time. Só que falta muita coisa pra esse Houston. Falta experiência, falta tranquilidade, falta consistência de alguns dos seus jogadores. E aí lê-se Jalen Green, que de novo fez um jogo horrível. Mais uma atuação horrível do Jalen Green. Jogou 25 minutos, marcou 8 pontos. E o que me pega, ele ter jogado 25 minutos. O Jabari Smith ter tido menos minutos que o Jalen Green hoje, pra mim é uma loucura. Pra mim é uma loucura. De novo, o Ime Udoka morreu abraçado com o Jalen Green, que tá jogando mal. De novo, cara. De novo.
O Ime Udoka parece que ainda não entendeu que playoff é momento, cara. Se o cara tá mal no jogo, tira ele. Tira ele. Pô, velho, assim, desculpa. É teimosia, só pode ser teimosia, mano. Porque o Ime Udoka não é um idiota, ele é um puta treinador. Pra mim, o que faz ele continuar nessas teimosias aí do Jalen Green e do Van Vliet quando tão mal é teimosia. É teimosia, né? Então falta experiência, falta menos teimosia, falta mais humildade de vez em quando, né? Falta menos ansiedade. No caso do Dillon Brooks naquela falta. No caso do Udoka de ter queimado a largada na hora de tirar o Steven Adams. Tirou o Steven Adams muito cedo. Falta coragem também. A coragem que sobrou pelo lado do Golden State. Draymond Green tá com 5 faltas. Foda-se, bota ele pra marcar. Ah, não vai jogar o quarto período. Vai jogar. Põe ele no quarto período. Você tem noção que o Draymond Green... Cara, isso aqui é pra quem fala que o Draymond Green ele é um cara... muito impulsivo. Não tem como controlar o Draymond Green. Ele é maluco. Maluco, né? O maluco jogou 7 minutos no último quarto com 5 faltas no lombo. E não fez nenhuma a mais. E a posse defensiva que ganhou o jogo foi dele. Isso é coragem. É coragem do Steve Kerr de bancar. Não, vai jogar. Vai jogar. Pode pôr. Confio. Faltou essa mesma coragem pro Udoka. De confiar no Steven Adams. Deixa, eles vão fazer hack no Steven Adams? Beleza, eu confio, vai pro lance livre. Você vai acertar. Vai no lance livre. Faltou. Então falta isso pra esse Houston. Experiência, consistência, né? Calma de vez em quando. Coragem. Falta. E são coisas que esse time vai ganhar com o tempo. Vai ganhar com o tempo. Jimmy Butler é um cara, gente, que tá nessa de playoff há muito tempo. Poucos jogadores na liga sabem tão bem como se portar no ambiente de playoff como o Jimmy Butler, como o Draymond Green, como o Stephen Curry. Esses caras conhecem muito. Os caras conhecem demais, gente. Ah, mas o Butler nunca foi campeão. Beleza, mas ele já chegou em 2 finais, né? Ele já chegou em 2 finais. Você acha que isso não tem impacto? Você acha que isso não dá experiência suficiente pro cara? Pelo amor de Deus, gente. O maluco é cobra da bola, velho. A forma como ele se antecipa naquele último rebote é coisa de gigante. É coisa de um cara que conhece muito. Conhece muito. Ele é muito cobra da bola, cara. E assim, ele ganha o rebote de Steven Adams, de Jabari, de caras muito maiores do que ele. Porque ele é gigante, porque ele é foda. Jimmy Butler, ele é foda. Posso falar o que ele é? Ele é foda. Sabe por que o Draymond Green conseguiu aquela marcação em cima do Şengün? Porque ele é foda. Entendeu? Então, essas coisas faltam no Houston. Eles vão ganhar experiência. Eles vão ganhar experiência. Se eles forem eliminados nessa primeira rodada, o que eu acho que vai acontecer, porque um 3-1 agora é bem difícil de reverter, vão ficar chateados, vão ficar putos, a torcida vai ficar puta, porque vai ouvir pra caralho o torcedor do Warriors. Vai ouvir pra caralho. Mas isso vai ser importante pra eles ganharem experiência, mano. É a primeira ida dos caras pros playoffs. É a primeira ida desse núcleo pro playoff. Eles vão ganhar experiência. E se eles forem eliminados no próximo jogo, já vai dar pra tirar muita coisa dessa série. Né? O Ime Udoka vai tirar muita coisa. O Ime Udoka vai aprender. Ou pelo menos tomara que ele aprenda, né? A ser menos teimoso. Principalmente. Por exemplo, uma coisa boa que já dá pra tirar desse playoff do Houston. Şengün. Şengün é legítimo. Pra quem tinha dúvida sobre o quão legítimo é o Şengün, ele é legítimo pra caralho. Ele é muito de verdade, o Şengün. Um cara pra ser franchise player desse time. Ponto. Aman Thompson. Muito bom na defesa, mas ele precisa ser mais útil no ataque. Hoje ele foi bem mais útil no ataque. Foi bem mais útil. Mas ele precisa ser mais. Então esse é um ponto de evolução. Fred VanVleet e Dillon Brooks. VanVleet hoje jogou demais. Mas os últimos jogos dele, os primeiros 3, foram horríveis. Será que vale a pena manter esses dois?
É algo que a diretoria vai poder pensar por conta dessa ida pro playoff. Porque ficou evidente que talvez Van Vliet e Dillon Brooks não sejam tão, né, intocáveis. E outra coisa, o Jalen Green. Até o playoff, se você cogitasse trocar o Jalen Green, a torcida do Houston ia te matar. Hoje, eu já acho que se eu chegar e falar, gente, pegar Jalen Green, Brooks, Van Vliet, umas picks e mandar pra Phoenix pra pegar o Durant. Loucura? Depois do que o torcedor do Houston viu do Jalen Green nessa série, eles vão falar, não, pode fazer. Entendeu? Porque ficou muito evidente que o Jalen Green talvez não esteja pronto ainda pra ser o cara desse Houston. Na verdade, claramente ele não tá pronto pra ser o cara do Houston. Então são aprendizados que vai dar pra tirar dessa série. Não tô falando que a série já acabou, tá? Houston pode reverter. Golden State sabe bem que um 3-1 não é, né, irreversível. Mas, cara, pela diferença que existe em termos de experiência entre os dois times, eu acho que o Golden State dificilmente vai dar uma entregada dessa. Ainda mais com o Jimmy Butler voltando do jeito que voltou, né? Malandro voltou metendo 27 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Conseguindo uma jogada vencedora atrás da outra. E posso te falar, os bagres do Warriors, que vinham sendo bagres, não estão sendo mais. Buddy Hield está jogando bem. Foi titular hoje, meteu 15 pontos. 3 bolas de 3. Jogou bem. Defendeu bem o Buddy Hield, tá? Defendeu bem. Podziemski, melhor jogo dele em pós-temporada. 26 pontos, 6 bolas de 3 pro Podziemski. 6 bolas de 3. Fora 5 rebotes e 5 assistências. 4 rebotes ofensivos. Jogou bem demais. E tudo isso numa noite onde o Curry... apagado, assim. Jogo apagado do Curry. 17 pontinhos, 3 assistências. Foi bem marcado? Muito bem marcado. Mas não apareceu tanto. Isso é elenco. Isso é, né? Isso é experiência. Por isso que quando eu falo que o Golden State é um time mais pronto do que Houston, é nesse sentido. Houston tem mais time? Houston tem mais profundidade do que o Warriors? Tem. Jogou mais bola durante a regular? Jogou. No todo. No todo. Jogou mais. Mas a experiência no playoff conta muito, gente. Você ter jogadores-chave, você ter cobras da bola, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. E o Warriors tem isso de sobra. Fora que o Steve Kerr, vamos falar a verdade, tá dando um nó no Ime Udoka nessa série. Mas dando um nó. Um nó. Tem que você falar também. Enfim. Acho que sobre o jogo era isso que eu tinha pra falar. Não tem muito mais o que acrescentar. Uma vitória importantíssima pro Golden State. Abre 3-1, encaminha a classificação e... eu, pra mim, acho que essa série tá pra terminar. Não sei se vai terminar agora, no jogo 5. Mas talvez termine no jogo 6. Talvez termine no jogo 6. Vamos ver. O que você acha que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Tá? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau. Ah, dá uma olhadinha aí no comentário fixado. Que vai ter um linkzinho aí interessante do League Pass, tá? Você usa o link, aí você consegue assinar o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto de mais de 40% no plano anual, né? Então, se você não tem o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, assina, usa o link, que aí você garante com todos esses benefícios. Fechou? Tamo junto, gente. Grande abraço e tchau.